participar aqui neste encontro, neste terceiro encontro ibérico, que é realmente um encontro que já vem sendo importante cá em Abrantes ao longo do tempo. Fico muito contente e tenho muito prazer também de estar aqui perante uma plateia cheia de pessoas do setor importantes, portanto a massa crítica do setor está aqui representada e também cheia de pessoas amigas. E, portanto, tenho aqui uma tarefa um bocado difícil, duplamente difícil, por dois motivos. Um, por ser a seguir ao almoço, e depois no almoço destes tão bom, se calhar vocês vão dormir, mas pronto. A segunda é porque querem que eu faça uma coisa que, como dizia a Mariana, é difícil porque é um bocadinho entrar no segredo dos deuses, que é onde ninguém quer nos dar valores, nem temos dificuldade em estabelecer. De maneira que o que eu vou aqui apresentar são estimativas minhas, referentes a um trabalho que eu fiz agora recentemente só para este objetivo e, portanto, não tive muito tempo para o fazer. Consegui, com o auxílio de alguns clientes e amigos que nos forneceram bastantes informações e, portanto, tentei ir da produção para a prateleira e da prateleira para a produção e, com isto, tentar descobrir ao longo da cadeia, nas várias fases, os vários curtos e margens e é isso que eu vou tentar mostrar. Não queria fazer isto antes de rapidamente passar só à avó do azul sobre os aspectos mais importantes a nível mundial e nacional, mas muito rápido, porque tem muitos slides, porque senão depois não vou à parte que vos interessa. Isto vocês todos já conhecem, mas, portanto, a produção a nível mundial tem vindo a crescer, mas teve, nas últimas duas campanhas intercaladas, esta e a anterior, a penúltima, umas quebras grandes e que está aqui representado neste gráfico. O que é que aconteceu? A nível da Europa também aconteceu, mas em Portugal, que vocês não devem ver aí, que eu aqui também não vejo bem, as produções, embora tenham tido uma quebra, não tiveram tão grande quebra quanto nos outros sítios, porque os olivais novos que têm sido plantados têm vindo a entrar em plena produção e, por isso, mais que compensam as quebras que têm vindo a ser verificadas nos outros locais de produção de azeite. O consumo também tem vindo a crescer, cresceu bastante ao longo dos últimos anos, embora esta última ligeira tendência de descida nesta última campanha. As trocas internacionais têm sido avultadas, os principais exportadores é a União Europeia, de 63%, e a Tunísia, com 21,3%. Os principais importadores é os Estados Unidos, com 44%, é o principal importador global, e a seguir temos o Brasil, o Japão, o Canadá e a Austrália. Relativamente a Portugal, as áreas, como veem aqui, não mudaram muito ao longo do tempo. O que mudou sim muito foi a produção. É o que está aqui, se virem aí na primeira barra, temos a produção em 1995, distribuída por regiões, e depois temos em 2013. A produção aumentou muito e, sobretudo, na região do Alentejo. Sobretudo, não quase exclusivamente na região do Alentejo, porque, aliás, as outras regiões desceram até um bocadinho, à exceção de Trás-os-Montes, que se manteve constante. Isto é o efeito daquilo que se vê, quando se vai para o Alentejo, dos milhares de hectares plantados, tanto intensivo como super intensivo, de regadio. Depois, aqui também está desagregado por tipos de acidez ao longo do tempo. Aqui temos 95, 2004 e 2013. Cá está o Alentejo, com a quantidade brutal que teve de produção de azeite. E depois, a mesma coisa ano a ano para as várias regiões. O que acontece é que sempre houve em Portugal a safra e contra-safra, como tem havido. O regadio inverte um bocadinho essa tendência e faz com que, a nível nacional, a tendência tenha sido um aumento, à exceção do ano 2012, com uma quebra e agora do atual, mas o regadio também compensa em parte a safra e contra-safra e, portanto, nota-se menos do que se notava anteriormente. Em termos de lagares, houve muitos lagares que deixaram de produzir. Aliás, também se viu aí para a nossa colega Cipiterno, que mostrou isso. Os lagares industriais reduziram muito em número, os cooperativos mantiveram-se mais ou menos, os particulares também se reduziram, mas a quantidade transformada nos lagares industriais aumentou, quer dizer que aumentou a dimensão dos lagares. Em termos de autoaprovisionamento, em quantidade, não somos autossuficientes. Aquilo que precisamos é abastecido a nível da produção, mas também da importação, porque exportamos uma quantidade quase igual ou igual à que importamos. A grande diferença é que, e por isso temos um autoaprovisionamento de 80%, não chegamos a ter a quantidade suficiente para aquilo que consumimos, mas aqui a grande diferença é que, quando vimos a balança comercial, isto já
se inverteu e, portanto, quando se importam-se azeites de valor menor e exportam-se azeites de maior qualidade e maior valorização. Portanto, enquanto em quantidade isso não se consegue, em termos de valor, a balança comercial do setor é positiva e tem vindo a crescer ao longo dos últimos 3 anos, que é um sinal positivo para o setor. Depois temos aqui os preços médios dos vários tipos de azeite ao produtor, dados do INE, e, portanto, nos últimos 10 anos, o azeite, na sua categoria azeite geral, a média foi 250 euros por tonelada, no azeite virgem extra, 277, e depois no virgem extra de 0,8 a 2 graus, portanto, com pior acidez, de 259, e no lampante, 215. E depois aqui, isto é para abrir um bocadinho alguns números, para depois eu conseguir-vos mostrar o que é que se passa ao longo da cadeia, porque tem que perceber o que é que existe em termos de pano de fundo, para se perceber depois o que é que acontece. Temos aqui em preços reais, porque segundo aquilo que aprendemos na escola ou nas universidades, não se podem comparar preços se não forem reais, e portanto o que interessa é perceber se em termos de evolução real dos preços, eles vieram a descer ou a diminuir. Fizemos isto em base em triénios, por causa do problema da safra e contra-safra, e em termos reais, em 3 dos triénios aqui apresentados, o azeite virgem extra teve sempre à roda dos 250 a 251 euros por tonelada, à exceção do triénio de 2005-2007, em que o valor foi superior, 381. Isto é uma referência importante para perceber, eventualmente, que números é que podemos considerar para o futuro. Eventualmente. Vamos ver depois. Entrando agora naquilo que vos interessa mais, vamos ver como é que eu consegui, eventualmente, fazer aqui algumas estimativas daquilo que pretendiam da minha comunicação, que é perceber como é que os preços se formam ao longo da cadeia de valor. Dividi a cadeia de valor em 3 componentes e depois dentro de cada uma delas tem várias componentes também. Na exploração agrícola foi subejamente visto hoje de manhã, as componentes todas que existem na cadeia de valor na exploração agrícola, os custos todos que estão incorporados na azeitona. Depois temos na transformação e embalamento, temos na embalagem, no marketing, promoção, no transporte, e depois temos a distribuição, a armazenagem, a logística, custo da loja, e temos o IVA, o imposto sobre o valor. Agora importa perceber o que é que se passa ao longo da cadeia para várias tipologias de situações. Então, o que é que eu considerei? Considerei para estes 3 partes da cadeia, portanto a exploração agrícola, a transformação, o embalamento e a distribuição, diferentes sistemas de olival, diferentes tipos de lagares, diferentes tipos de apresentação de azeite e diferentes formas de venda, porque senão depois não existe uma cadeia só, existem 500 cadeias, existe uma árvore. Até se fosse desagregável para cada uma delas, isto nunca mais acabava, porque para cada um dos tipos de olival há vários tipos de forma de venda, etc. Portanto, eu depois tive que assumir tipologias para vos mostrar os aspectos mais importantes. Perante isto, eu aqui só tenho os dados da produção. Isto para quê? Para estimar a margem, porque o preço, que eu depois considero na cadeia do preço da azeitona, é o preço praticado no mercado. E depois o que é que eu faço? Vejo os custos de produção e com isso determino a margem do produtor. E portanto, daí para a frente, tanto faz a forma de produção que eu estava a estimar, porque se eu considerar que o preço de compra da azeitona é o do mercado, já estou a expurgar da que está para trás. Portanto, vou fazer isto por fases para vocês perceberem o que é que está em cada uma das fases. Portanto, aqui considero os olivais que são mais produtivos, mais intensivos e de menor custo de produção. Considerei o olival superintensivo de regadio, com o compasso 4 por 1,5, com uma produtividade de 10 mil kg média enquanto está em produção. Portanto, a partir do momento em que entra em produção, tem uma média de 10 mil kg. Pode oscilar, mas isto é feito para um cash flow 15 anos. Portanto, estamos a considerar aqui que os olivais duram 15 anos e são feitos os investimentos no momento inicial. E entra também a linha de conta com os 5% de custo de oportunidade de capital, que eu acho que o PEP, depois naquelas contas, não sei se considerou a posteriori, mas no custo de produção que vocês vão ver aqui da azeitona, eu já tenho que incorporar, porque senão depois não estou a comparar os custos totais de produção da azeitona. No olival intensivo de regadio, um compasso 6,5 por 4,5, com 8 mil kg de produtividade, também olival novo, plantado, um olival tradicional melhorado de regadio, com um compasso 7 por 7, em que se consegue 3.500 kg e que foi, já estava instalado anteriormente e que foi só introduzido o regadio, e por isso, neste caso, não estamos a considerar o resto da amortização, estamos a considerar que ele está em plena produção.
No caso dos outros olivais, temos duas hipóteses, ou com apoio ao investimento ou sem apoio ao investimento. Portanto, nesta primeira componente, com estes pressupostos, os custos de produção a que eu cheguei foi que, pagando os custos todos que ali estão, inclusivamente o investimento inicial, e entrando em linha de conta que demoram 4 anos a entrar, ou 3 ou 4 anos a entrar em produção, e que temos um cash flow de 15 anos, atualizando tudo a uma taxa de 5%, é que é o custo efetivo do período todo. Portanto, o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a considerar um custo efetivo geral para o período todo e, portanto, estou a entrar em linha de conta com os anos em que ainda não tenho produção. E por isso o custo é mais alto que aquilo que vimos há bocado de manhã. Porque o outro custo de manhã é como se estivéssemos quase em todos os anos iguais e isso não se passa. E, aliás, viu-se que só se consegue recuperar o investimento ao fim de um X número de anos, 7, 8 ou 9. E, portanto, o custo que aqui está reflete isso. Portanto, temos um custo mais baixo para o caso do olival superintensivo com apoio, uma estimativa de 40% de apoio ao investimento e que neste período todo dá uma média global anual de 0,25 cêntimos por quilo. Depois temos a mesma situação em que se introduz o apoio e então passa para 0,28. O apoio tem peso, mas não é assim tanto quanto isso, só acaba por isso ao contrário. Sem apoio é 0,28 e com o apoio é 0,25. Portanto, o apoio só nos dá esta diferença de margem. O subsídio só nos dá esta diferença de margem, porque o subsídio acontece uma vez num ano e temos um cash flow de 15 anos. Portanto, o peso acabar por diluir-se ao longo do tempo. Depois temos, no caso do intensivo, sem apoio 36 cêntimos e com apoio 33 cêntimos. E depois o olival tradicional melhorado de regadio, 38 cêntimos. No pressuposto de custo-produtividades que eu considerei, e neste caso, apenas neste caso, não estamos a imputar os custos que lá estavam do olival até naquele momento. Estamos só a calcular daí para a frente. Portanto, chegamos a um olival que já lá estava, plantado por alguém que não fomos nós, e vamos melhorá-lo e vamos ver. Porque senão, então, passaríamos por uns custos muito maiores que estes. Portanto, na parte da exploração agrícola temos esta tipologia, mas daqui para a frente, para não estar a complicar e porque senão dão milhares de números, eu estou a considerar a melhor hipótese, que é a considerar que estamos com o olival superintensivo e com apoio, para ver a margem que é criada. Antes de mais, faço aqui uma comparação para verem o que acontece em termos dos preços praticados no mercado. Nas últimas duas campanhas, a de 2014 e 2015, tínhamos um preço praticado de 24 cêntimos por quilo de azeitona na 2014 e agora 38 cêntimos. E comparo com os custos para percebermos o que é que acontece em termos de a nossa rentabilidade para o produtor da azeitona, portanto, para aquela parte da cadeia que é o produtor da azeitona. O que é que vocês me podem dizer é assim, pronto, esta campanha são 38 cêntimos, mas a produtividade foi mais baixa, porque a campanha teve este preço porque tivemos menos quilos, certo? Mas eu estou a considerar um cash flow de 15 anos com aquela média, e portanto eu já considerei isso na minha média geral, e portanto não preciso de o fazer. O que quer dizer é que, aos 24 cêntimos, a maior parte das situações não pagam o custo total do olival. Só no olival superintensivo com apoio, ficamos ela por ela. Há bocado tínhamos visto que tínhamos 25 cêntimos e agora temos aqui uma receita de 24. Portanto, aqui até perdemos ligeiramente, mas nos outros casos perdemos bastante. Num ano como este, ganharíamos, mas isso ganharíamos todos os anos, durante 15 anos, fossem 38 cêntimos, o que também não vai ser. Pronto. Portanto, isto no fundo foi para mostrar as balizas, para se terem a ideia do que acontece na prática. Depois temos aqui uma mesma representação, em que os valores que ali estão são acumulados ao longo dos custos de produção do olival, e no fim, o que é que faz o apoio? O apoio só faz reduzir a parte da amortização e abre aquela vizinha, porque ao fim e ao cabo o que conseguimos com o apoio é reduzir a amortização. Portanto, os custos são exatamente aqueles que tínhamos visto, mas agora desagregados pelas várias componentes. Depois isto é transformado para quilo de azeite, só para ter a noção, comparando com os valores, porque as pessoas normalmente do setor têm mais noção às vezes de olhar para o valor do preço por quilo de azeite e não da azeitona, não é mais que isso, e portanto, os valores que aqui estão são médias, que há bocado vimos, dos últimos triênios e dos últimos 10 anos, tanto para o azeite como para o azeite extra virgem, a preços reais. E portanto, em termos de média, não estamos assim tão mal como tivemos, porque em termos de média, se virmos, já conseguimos quase, em maior parte das situações, estar dentro
quer dizer, cobrir os custos de produção. Cobrir os custos, mas a margem não é quase nenhuma e, portanto, também não é uma situação muito convidativa. Neste pressuposto agora, então, daqui para a frente, naquilo que for a exploração agrícola e, portanto, o custo dentro da cadeia da azeitona, eu passo a ter o pressuposto do olival superintensivo de regadio. Temos os outros números todos, mas se os puséssemos aqui, isto era uma árvore tal que não se percebia. Portanto, depois, quando olharem para isto, tudo o que for, se não for isto, vai acabar por ter uma margem menor. Porque como o preço depois é o preço de mercado, é indiferente para o resto da cadeia. É só para a margem do produtor. Aqui temos uma comparação agora de custos de transformação de vários tipos de lagares. Temos aqui situações que variam entre 0,06 cêntimos por quilo de azeitona, o custo de transformação todo, desde a amortização aos FSEs à mão de obra, todos os custos, até à situação de 0,33, com base em dados concretos de lagares que eu tenho conhecimento. Depois temos aí comparação com o valor da prestação de serviços, 25 cêntimos, que alguns lagares praticam, e o valor da maquia, que era aquilo que era considerado antigamente a maquia em termos de gordura que ficava no lagar, para termos a ideia. Portanto, a maquia, mais que cobre os custos todos dos lagares que aqui estão, os 25 cêntimos só cobrem os 3 lagares mais eficientes, e há lagares muito mais eficientes do que outros. É aqui já um ponto importante na segunda parte da cadeia. Na parte da cadeia lagar, temos várias hipóteses de custos diferentes de transformação. Depois, o que é que na cadeia é importante também perceber? É depois, como eu tinha dito há bocado, as formas de venda, porque depois o azeite pode ser vendido a granel ou pode ser vendido engarrafado ou engarrafonado. E, portanto, isso vai alterar depois também os custos, porque a partir do momento em que se engarrafa, o azeite já não está só com o custo do azeite e da transformação, passa a ter também o custo incorporado do embalamento e da embalagem. E daí para a frente temos também várias tipologias. E depois as formas de venda. As formas de venda podem ser muitas variadas. Eu tive a ver, pesquisar, em alguns casos, para a distribuição, para as grandes superfícies, para os distribuidores, para as grandes superfícies, lojas gourmets, canal Oreca, granel e outras formas. E, portanto, isto também varia muito, como vocês sabem. O mesmo azeite, com o mesmo tipo de embalagem, assume preços diferentes conforme o local em que ele está. E, portanto, isso também ia abrir outra vez uma quantidade de leque enorme da cadeia de valor. Portanto, o que é que eu fiz? Foi, ao longo da cadeia, ir tendo tipologias variadas e depois assumindo pressupostos para conseguir construir as várias componentes dos custos e as várias componentes depois de margens e para perceber ao longo da cadeia onde é que se está a ganhar ou perder dinheiro e qual é o raciocínio dos vários tipos de apresentação de azeite em vários sítios e quem é que ganha mais ou perde em cada uma das situações. Temos aqui, portanto, ao longo disto, temos os custos de produção da azeitona, a margem do produtor de azeitona, o custo de transformação, o custo do embalamento, a embalagem, a marketing e comunicação, a margem comercial da marca, o transporte, a distribuição, e na distribuição há aqui um carregamento de quilos, porque tínhamos que saber o que é custo e margem, e depois o IVA. Eu tenho junto o custo e a margem da distribuição, mas consegui que uma das cadeias, simpaticamente, não sei se o número é correto ou não, mas espero que sim, disse-me que os custos atribuídos do setor do azeite era 1,65% do preço de venda. Eu aqui não considerei, juntei as duas coisas, porque isso é um valor tão baixo face ao resto, que não valia a pena desagregar. Mas foi o que me disseram, e, portanto quer dizer que a maior parte do que está lá é margem. Pronto. Perante isto, e agora para uma primeira tipologia, é um produtor transformador, engarrafador, que vende a granel e tem marca própria, temos aqui em valor absoluto a desagregação das várias componentes da cadeia ao longo da respectiva cadeia. O custo de produção da azeitona por litro de azeite é de 1,58. Para o pressuposto de 2015, com o preço dos 38 cêntimos e convertido em azeite, a margem do produtor é 0,43 cêntimos. Depois temos o custo de transformação. Eu pus aqui um exemplo intermédio, 25 cêntimos, e aliás é este o caso. Esta é a situação desta tipologia do lagar que tinha 25 cêntimos. E depois temos, neste caso, não vende para a grande distribuição, vende a distribuidores que depois põem o azeite em vários sítios. E os preços que ali estão, a soma de todas as componentes da barra, é os preços a que esta empresa vende ao distribuidor. Portanto, o rosa é o IVA,
andando do lado direito para a esquerda, e depois temos a distribuição tem uma margem, custo e margem, o distribuidor neste caso, não é a distribuição grande superfície, e depois temos, andando para trás, a margem laranja, que é a margem comercial da marca. E a primeira coluna, como veem lá em cima, é o granel. Portanto, o granel, como não podia deixar de ser, tem uma barra laranjinha pequenina, muito pequena, porque não tem distribuição, o produtor vende diretamente o granel e a imagem que tem é aquela fatia fininha que ali está. Se em vez da granel conseguir embalar nestas várias tipologias e vender, as margens que obtém vão aumentando. O que é que se conclui aqui, que também não é nada, isto parece o ovo de Colombo, não tem nada de especial, é que quanto menor é a embalagem, maior é o custo da embalagem e maior é a margem do produtor. O que é que acontece? É que isto é em valor por garrafa ou por embalagem, mas depois o global do produtor não é assim, porque a maior parte das pessoas consegue vender muito mais a granel, e este é o caso deste produtor. Isto é tudo muito interessante, mas depois não consegue colocar o seu azeite, de maneira que o grosso da produção que ele tem é venda a granel, e depois tem uma brincadeira que consegue vender àqueles preços de uma quantidade que se calhar que é 10% do que produz, infelizmente. Portanto, isto é a primeira situação. Portanto, isto é a um distribuidor. Depois temos aqui, para se perceber, isto é a mesma coisa que há bocado, com o outro gráfico anterior, mas agora em percentagem. E, portanto, dá para perceber que o peso da azeitona por litro de azeite é muito maior a granel, como não pode deixar de ser, mais de 60%, e depois no garrafão de 5 litros, 40 e tal por cento, e por aí fora. E, portanto, vão andar ao contrário, em termos percentuais, o peso do azeite face ao resto das coisas, conforme o tipo de embalagem. Depois, isto é uma representação da mesma coisa ainda, para várias tipologias de embalagem e para as diferenças. Portanto, até aqui ao azeite embalado, o valor é o mesmo, porque nós estamos com o pressuposto que, como eu vos disse, é o olival superintensivo, e, portanto, que para o produtor é o mesmo. Assumindo isso daqui para a frente, vamos só ver o que é que se passa em termos do resto da cadeia. Depois aqui já muda com base na embalagem, a diferença entre os custos da embalagem, valor absoluto, e depois já são os custos à entrada da grande superfície, e depois temos da prateleira sem IVA e depois com o IVA. Para a frente, vamos ver melhor agora, porque vou passar a uma tipologia que tem venda para as grandes superfícies, e aí já se percebe melhor. Fizemos um apuramento numa semana, foi a primeira semana de fevereiro, portanto muito recente, de 2015, fomos a vários sítios, ao Auchan, ao Supercor, ao Continente e ao Pingo Doce, e fomos ver para estas tipologias que azeites é que havia na prateleira. Então aqui, isto são virgem extras, também tenho para os virgens, mas estou aqui a mostrar a virgem extra. E portanto veem aqui a mancha de pontinhos, cada um dos pontos é uma tipologia diferente que existia na prateleira. E o que é que acontece? Se podem ver aqui que nas garrafas de meio litro, os mais baratos rondavam os 2, qualquer coisa euros por garrafa, isto é por garrafa, e o mais caro era cerca de 9 euros. E depois a mancha mais comum estava aqui entre os 5 e 6 euros. Depois temos, no caso das garrafas de 75 ou 0,75 litros, o mais comum é entre 4 e 6, temos alguma mancha de valores mais baixos e temos aqui sempre um também mais caro, do Auchan. Depois os garrafões há menos disponíveis no mercado. Por exemplo, Pingo Doce, como sabem, tem poucas marcas, tem marcas Pingo Doce e pouco mais, as cozinhas são poucas. Nos garrafões de 3 litros há variantes entre cerca de 9 euros o garrafão até cerca de 16 e tal. E nos 5 litros entre 16 e 26. Portanto, isto no fundo é aquilo que eu vos estava a dizer, que é da prateleira. Portanto, depois andámos da prateleira para trás para perceber o que é que se passa. Neste caso, de outro exemplo que temos, é uma tipologia de um produtor transformador, engarrafador, com marca própria, e que vende à distribuição e a grandes superfícies. E aqui estão só três tipos de embalagem, que foi aquelas que eu apanhei na prateleira. Portanto, eu depois, aquelas que não apanhei na prateleira, deixei cair, porque não consegui fazer até ao fim. De maneira que temos aqui uma tipologia que diferencia, e como podem ver, os aspectos relevantes são o laranja, que é a margem comercial da marca, e temos aqui o azul, que é o custo de produção da azeitona, este azul, e depois temos a margem comercial, a margem da distribuição, custo e margem da distribuição, mas como eu vos disse há bocado, é quase tudo margem porque o custo é muito pequeno. Se virem, e aqui é o ponto importante, uma marca gourmet, marca forte, que imponha o preço a que vende e o preço a que entra na grande superfície, tem sobretudo o valor de margem para o produtor da marca, para a marca própria.
Quando é ao contrário, e isso nota-se imenso, as embalagens de 750 ml, que são aquelas em que as pessoas consomem mais, são aquelas que chegam à prateleira quando não é garrafão, vão à embalagem de 750 ml, aí as grandes superfícies têm um peso negocial grande e o que é que fazem? Marcam os preços de entrada e por isso a margem, nesse caso, a maior margem é da grande superfície. É quase como se fosse uma moeda de troca. Podem cá pôr aquela que não se vende nada ao preço que quiserem, nós ganhamos menos, mas naquelas que vendemos, nós é que dizemos como é que queremos vender e qual é a margem e qual é o valor que entra aqui dentro. E portanto, se virem, a diferença é abissal. Enquanto na garrafa de 500 ml gourmet dessa mesma empresa tem 65% de margem para a marca, na mesma empresa, uma marca diferente, mas da mesma empresa, tem 45% agora, mas é para a distribuição, para a grande superfície. E a própria marca só tem 12%. Portanto, é abissal a diferença. Depois, no garrafão de 3 litros, temos uma situação intermédia em que temos 17% é a margem da distribuição, porque aqui já mais uma vez a rotação é maior, e a marca tem 19%. Depois temos aqui um gráfico como semelhante ao que tínhamos há bocado, em que dá para perceber que o tal marca gourmet, em que foi possível pô-la ao valor que a marca impôs, que a margem, que é esta toda, é sobretudo da marca, enquanto as outras estamos aqui com os valores baixinhos, portanto não conseguimos inverter, está acelerado. Pronto, acelerando, só aqui um ponto importante, relativamente à comparação de 2014 com 2015, que é o seguinte, a margem da marca de 2014 a 2015, uma situação que se conhecia para várias tipologias de embalagem e depois para o produtor. O que é que acontece? Em 2014, o produtor tinha uma margem negativa. Em 2015, não, tem uma margem positiva de mais de 50 cêntimos. Se virem, para os garrafões, por exemplo, o produtor até tem uma margem superior ao que tem a marca em 2015, porque o preço subiu tanto que o peso do azeite no garrafão é muito importante e, portanto, o produtor é que ganhou. Enquanto nas pequenas tipologias, como o azeite tem pouco peso, continua a ser a marca que tem a maior margem. Por fim, uma tipologia maior só para teste de fogo, os produtos chamados âncora, são mais 2 gráficos, Mariana, para acabar, os produtos chamados âncora, em que a grande superfície é que os quer ter lá, e quer ter lá e, portanto, a marca pode impor. E, nesse caso, a grande superfície muitas vezes ganha menos, ganha muito menos, ganha 5%, coisas deste género, 5, 7%. Nesse pressuposto, e para as tipologias que existem, e de acordo com os valores que estão na prateleira, temos aqui a margem da marca, que é muito maior que as outras situações, temos aqui componente de marketing e comunicação, e depois temos aqui os transportes, distribuição, e a margem aí da grande superfície já é menor. Que são os produtos em que o cliente vai, compra, e atrás deles vão outros produtos, e portanto a grande superfície quer tê-los lá. Se não tiver, os clientes, em vez de comprarem lá, vão comprar a superfície vizinha. Isto é a mesma coisa em percentagem. Portanto, concluindo, o que é que eu posso concluir daquilo que fiz, que não é um trabalho generalizável e não é um dogma, porque foi um trabalho feito em pouco tempo com os dados disponíveis, mas que já dá para antever algumas coisas. O preço da azeitona praticado no mercado, em algumas campanhas, não paga a totalidade dos custos de produção de alguns sistemas de olival, nomeadamente o intensivo e tradicional. Primeiro ponto que se conclui. Os custos de transformação do azeite variam em função da dimensão dos lagares instalados e de algumas tecnologias existentes. Variam bastante. No caso das marcas âncoras, a margem maior pertence à marca, enquanto nos outros casos é sobretudo das grandes superfícies. As margens percentuais dos produtores de azeite são tanto maiores quanto menor a dimensão da embalagem. No entanto, em termos de volume de negócios globais, depende da capacidade de marketing e promoção, pois em muitos casos o volume de negócio maior pertence às tipologias de embalagem de maior dimensão, ou até da venda a granel. Portanto, onde se ganha menos tem-se mais rotação, onde se ganha mais tem-se menos rotação. Por último, a estrutura de preços ao longo da cadeia de valor depende de cada situação e não é generalizável, sendo, no entanto, salientar a fragilidade do produtor da azeitona. Muito obrigada.